Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é com muito prazer que hoje nós vamos discutir um pouco a respeito de Simone de Beauvoir, no sentido de compreender as suas narrativas de si mesma. Portanto, hoje o nosso vídeo é intitulado Narrativas de si mesma, escritos autobiográficos de Simone de Beauvoir. Então, essa é uma pequena apresentação que eu faço para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tiana Borba, Tiana de Jesus Araújo Borba, doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Esse trabalho eu apresentei em um evento muito bacana da Sociologia, chamado Unbox, e eu decidi que seria interessante fazer um vídeo sobre esse trabalho, para que as pessoas conheçam um pouco mais Simone de Beauvoir, que eu considero uma filósofa, uma escritora muito importante, uma mulher muito forte que marcou, a história da modernidade. Por que escritos autobiográficos? Para iniciar, primeiro eu preciso justificar para vocês por que a escolha dessa aula de hoje. Por que discutir os escritos autobiográficos? Bom, porque Simone, em todas as suas produções teóricas, em suas produções literárias, ela vai ter uma forte característica subjetiva. Ela, de certa forma, está sempre narrando ela mesma ou pessoas próximas a ela. Então, ela tem uma narrativa autorreferencial muito forte, uma fala a respeito de si mesma. E isso é muito interessante e muito curioso, porque rompe com essa pretensa neutralidade epistemológica, branca, ocidental, europeia, que nos ensinou que uma escrita de qualidade necessariamente é uma escrita em terceira pessoa, necessariamente é uma escrita com muitas aspas neutra, é uma escrita sempre impessoal, ascética, longe, distante de quem lê. Simone rompe com isso desde sempre. Ela vai falar intencionalmente dela mesma. Ela fala em muitas produções teóricas dela mesma em primeira pessoa, mostrando inclusive que as narrativas filosóficas, sociológicas, teóricas, literárias, elas podem ter muita qualidade mesmo quando escritas em primeira pessoa, Inclusive, a metodologia feminista propõe isso, A metodologia feminista propõe uma escrita que leve em consideração a subjetividade, onde o ponto de vista do autor possa ser validado, onde a percepção, o olhar em primeira pessoa não seja descredibilizado. E não que a narrativa epistemológica, canônica, em terceira pessoa, não seja importante, ela é ok, mas é importante que nós saibamos, que ela não é a única. Esse não é o único jeito de fazer ciência, esse não é o único jeito de pensar e de narrar o mundo, esse não é o único jeito de escrever literariamente, filosoficamente ou sociologicamente. Simone nos mostra isso. Ela mostra que é possível produzir com muita qualidade e profundidade, levando em consideração a sua própria subjetividade, narrando a si mesma. Por isso, narrativas de si mesma, escritos autobiográficos de Simone de Beauvoir. Então, por gentileza, me acompanhem. Aqui está um desenho de Simone, muito bonito, inclusive. Me acompanhem. Bom, então, para iniciar, é muito importante que vocês saibam que a nossa aula ela vai se ater aos escritos autobiográficos de Simone, tá? Então, não serão todas as obras. Nós hoje trataremos especificamente dos seus 4 grandes textos, das suas 4 grandes autobiografias, ou seja, ela mesma deixa escrito a próprio punho a sua história e como ela gostaria que a sua história fosse narrada, lida e interpretada a posteriori. Então vamos lá. As reflexões de Simone de Beauvoir são emblemáticas de uma narrativa de si mesma,
uma vez que sua escrita é assentada no desnudar-se perante a palavra. Esse é um ponto que eu chamo a atenção de vocês. A narrativa de Simone é essa narrativa de si mesma. É uma narrativa onde ela fala dela. E por que ela fala dela? Por que ela acha importante isso? Ela escreve acerca da sua experiência pessoal porque ela acredita verdadeiramente que existe uma importância social na sua experiência pessoal. O tempo todo ela se desnuda, ela tem uma preocupação com a verdade, mas não com qualquer verdade, com a sua verdade, com a verdade da sua interpretação dos fatos e da história. Por isso, esse desnudar-se perante a palavra. Bom, inclusive eu vou trazer um trechinho de uma citação dela. Abre aspas. Nasci às 4 horas da manhã, em 9 de janeiro de 1908, num quarto com móveis laqueados de branco que dava para Boulevard Raspail. Então, estas são as primeiras palavras que Simone escolheu para dar início à narrativa de sua história. E ela inicia essa narrativa de sua história no seu primeiro livro, Memórias de uma Moça Bem Comportada, que vai narrar, a sua vida do nascimento até os seus 21 anos de idade, por volta de 1908 até 1929. É muito curioso como ela tem essa preocupação, de trazer a sua própria narrativa. Ela acha importante que a sua história seja contada por ela mesma, que a sua versão seja dada por ela. Seguindo, Simone dá o tom à própria história, na qual ela foi ao mesmo tempo sujeito e objeto. E essa foi a razão que a levou a se lançar no empreendimento autobiográfico. Por que autobiográfico? Porque ela escreve a próprio punho a sua própria biografia. É uma narrativa autorreferencial, segundo ela mesma, na força das coisas, que nós vamos ver mais adiante. Seguindo. Então, nós vamos ter os 4 textos que vão guiar a nossa aula de hoje, que são, primeiro, Memórias de uma Moça Bem Comportada, de 1958, que ela publica em 1958, que narra, de fato, como eu disse anteriormente, do seu nascimento até os 21 anos de idade, que vai aí, que vai contemplar de 1908 até 1929, mas a publicação deste primeiro texto, dessa primeira obra, será em 1958. O segundo é A Força da Idade, que ela publica em 1960, e que vai narrar a sua independência financeira, até a Segunda Guerra Mundial. Então, vai de 1929 até 1945, porém o livro só é publicado em 60. O terceiro, A Força das Coisas. A Força das Coisas vai trazer a narrativa de Simone do fim do conflito, do fim da guerra, até a publicação do livro. Então, vai por volta de 1945 até 1963, mas a obra publicada em 63. E o quarto e último é o Balanço Final. O Balanço Final, ela cobre as décadas compreendidas entre a terceira e a quarta autobiografia, que vai de 1963 até 1972. No Balanço Final, ela vai contemplar uma análise da sua vida madura, da sua vida, no sentido do envelhecimento, inclusive seu encontro com Sartre. Ela vai narrar a sua vida mais madura. Essas são as 4 autobiografias que ela produz. Obviamente que Simone, ela não produz só autobiografias, ela tem produções muito importantes, como, por exemplo, o texto, O Segundo Sexo, o livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que foi e é tão importante para o pensamento feminista. E muito provavelmente no futuro nós também vamos discutir essa publicação. Mas hoje nós vamos nos ater às autobiografias que Simone de Beauvoir traz, que ela escreve, que ela deixa marcado na história. Então, entre 1958 e 72, ela publica 4 livros desse gênero. Que gênero? Narrativas autorreferenciais, autobiografias. Então, vamos lá. Bom, Simone, ela traz a narrativa de sua história
contada em primeira pessoa, como eu disse no início do nosso vídeo, em que ela pensa sobre si mesma enquanto mulher numa situação historicamente situada, ao mesmo tempo em que escreve sobre outras mulheres igualmente numa dada situação histórica. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Porque Simone ela gosta e ela faz uso dessa narrativa epistolar, ou seja, de uma narrativa por cartas, por diários, né? Ela tem essa preocupação com a verdade, mas não com qualquer verdade, com a sua verdade, né? Então ela traz essa narrativa autorreferencial que vai ser um expoente da sua singularidade. Essa narrativa autorreferencial não é dizer o que houve necessariamente, mas dizer o que o autor diz que viu, sentiu e experimentou em relação a um acontecimento. Então, é trazer uma análise do mundo, da sociedade, da história, a partir do olhar dessa autora. Porque através de Simone, através dessas 4 autobiografias, nós vamos poder entender a sociedade, a história, a época, o seu tempo histórico a partir do seu olhar, da sua percepção, que tem grandes riquezas, obviamente, mas, claro, também temos situações que são moldadas pelo olhar da autora, né? Claro que nós também temos escolhas. A própria Simone vai dizer, né, nas suas obras, que ela deixa esquecido às sombras muitos aspectos intencionalmente. Então, é muito para que a gente entenda que a narrativa autorreferencial é uma escolha consciente do que vai ser dito, mas também uma escolha consciente do que não será dito, dos silêncios, dos esquecimentos conscientes. Então, vamos avançando. A autora construiu e deixou registrada uma identidade autobiográfica que traz aspectos de sua vida, tanto pública quanto privada, que aponta as razões para que ela se apresente da maneira que o faz. Através dessa narrativa autorreferencial, ela constrói a identidade dela e nos permite, inclusive, entender por que ela se apresenta da forma como faz, por que ela lê o mundo da forma como ela lê. Inclusive, eu queria colocar um ponto. Simone ela vai dizer nas suas obras que nós não podemos nos conhecer verdadeiramente. No máximo, nós podemos nos narrar. E existe uma série de escolhas, de temas e de formas como esses acontecimentos serão tratados, né? E Simone não é diferente. Ela vai fazer uma seleção consciente dos aspectos que serão colocados à luz, que serão narrados e porque ela dá determinada importância. Quando nós falamos, inclusive, que as narrativas de Simone, elas são sempre perpassadas por aspectos subjetivos, e isso não se limita só às suas 4 autobiografias que nós vimos no slide anterior, mas em outras obras, isso se expressa, por exemplo, na obra Uma Morte Muito Suave. Né? O seu texto, Uma Morte Muito Suave, ela relata a morte da própria mãe. No texto A Cerimônia dos Adeuses, ela vai relatar a morte de Sartre, seu companheiro de uma vida, né? Inclusive a sua última publicação. Então, em todas as publicações de Simone, ela fala dela mesma, direta ou indiretamente. O aspecto subjetivo é sempre muito presente nas suas obras, mesmo naquelas que não são abertamente e explicitamente autonarrativas ou autorreferenciais. Vamos seguindo. Andia, 2008, menciona que memória e autobiografia se confundem nas suas produções textuais, que são essencialmente autorrepresentativas. É justamente aquilo que nós havíamos dito. Andia está colocando que se confunde nas obras de Simone o que é memória e o que é autobiografia. O tempo todo é difícil, é uma linha muito tênue, né, saber o que é memória e o que é autobiografia nas produções textuais de Simone, porque essencialmente as produções textuais de Simone são autorrepresentativas dela mesma e de pessoas que estão
ao seu entorno que são importantes, são figuras relevantes na sua vida. Vamos avançando. Mas aí nós temos uma pergunta. Mas por que as narrativas de Simone de Beauvoir desempenham um papel tão singular? Por quê? Por que quando ela fala dela mesma, isso é tão importante? Uma pessoa pode escrever um diário e isso não ser relevante. Vamos entender. A autora, ela é sujeita e testemunha do século XX. E o seu olhar singular a respeito dessa época, através de sua autobiografia, aponta para uma compreensão peculiar da sociedade no bojo do século XX. A autobiografia de Simone, a narrativa de si mesma de Simone é muito importante porque ela é uma mulher do século XX. Ela vai ser uma testemunha da história do seu século. Ela vai vivenciar 2 grandes guerras. Ela vai vivenciar eventos históricos que impactam a sociedade e a ela mesma, direta e indiretamente. Através das narrações, das percepções de Simone, nós podemos, de certa forma, ler e interpretar a sociedade no século XX. Esse é um ponto muito importante. Então, a trajetória de Simone é um ponto fora da curva para o seu contexto histórico, uma vez que ela não era, que não era comum jovens mulheres terem uma ampla trajetória de estudos e, menos ainda, ganhar destaque no mundo acadêmico. Por que Simone ela vai ser um ponto fora da curva? Porque as mulheres do seu tempo histórico, elas não eram estimuladas a grandes estudos acadêmicos, a estudar, a trabalhar, a priorizar a carreira, a serem escritoras famosas, né, a terem o seu nome marcado na história. Ainda as mulheres da sua geração, elas tinham uma educação muito básica, apenas para ler e escrever, conhecer o básico, mas o seu destino primoroso final seria o casamento, né? O casamento seria, de fato, a consagração da realização das mulheres de seu tempo. No entanto, Simone, ela vai fugir a essa regra, porque ela vai ser uma mulher que, desde muito jovem, se dedica aos estudos, estimulada, sobretudo, pelo seu pai, né? Então, ela vai estudar muito e ela vai escrever, viver para escrever, né? Ela vai o tempo todo se dedicar ao trabalho intelectual. Só que um ponto que é importante que seja dito, essa especificidade de Simone, que, digamos, a torna um pouco fora do seu tempo, um outsider do seu tempo, não é necessariamente uma escolha de Simone, embora ela tenha uma qualidade intelectual brilhante. Mas não necessariamente isso se dá apenas pela sua qualidade intelectual, mas pela sua história de vida. Uma vez que a sua mãe é filha da burguesia, né? O seu avô era banqueiro, o pai da sua mãe, e a mãe vai se casar com um aristocrata, né? No entanto, quando há o casamento, antes um pouco do casamento, o avô de Simone entra em falência, né? E não será mais possível dar o dote para o noivo da filha, né? No caso, o pai de Simone. Mas mesmo assim, eles dois se casam. Então, um aristocrata vai se casar com uma filha da burguesia, filha de um banqueiro falido. Como não haverá o dote, a realidade financeira de Simone, desde criança, será muito conturbada, né? Será muito comprometida. Né? Lembre-se aí que nós estamos em um contexto histórico muito particular ainda. Por isso que sonda-se, inclusive, que o casamento entre a mãe de Simone e o pai de Simone, de fato, ocorre por amor, porque mesmo sem o dote, ele mantém o compromisso, mantém o casamento, uma vez que ele poderia ter desfeito o acordo, já que não haveria o dote. O casamento é feito. Embora o casamento tenha ocorrido, não quer dizer que a relação do casal tenha sido sempre boa, estável e equilibrada. Muito pelo contrário. Pelo contrário, era uma relação bastante conturbada, né? Uma vez que a mãe de Simone era uma mulher muito religiosa, com valores bastante conservadores, né? E o pai de Simone, um aristocrata,
versado nas artes, na boa vida, né? O que nós poderíamos chamar hoje de um bom vivant. E essas duas personalidades, obviamente, né, serão conturbadas numa relação familiar. O pai de Simone nunca desenvolveu um ofício, um trabalho, então ele viveu da herança que a própria família deixa para ele, o que torna a realidade financeira da família muito sacrificada. E nos escritos de Simone, inclusive em Memórias de uma Moça Bem Comportada, ela mesma relata que o pai, desde criança, diz para ela o seguinte: minha pequena, você vai precisar estudar muito, se dedicar e trabalhar, porque você não irá casar. Por que ele diz isso? Porque as mulheres do seu tempo só estabeleciam casamentos tradicionais mediante um dote. Como o pai dela estava falido, ele não teria a possibilidade de dar um dote para a filha, né? Nem para a irmã dela, para as filhas, porque ela vai ter uma irmã. Então, isso foi dito para ela muito jovem, que ela precisaria se dedicar aos estudos e trabalhar para sobreviver, porque ela não iria casar, porque ela não tem um dote. Então, de certa forma, essa educação molda a personalidade de Simone, né? Molda a forma como Simone enxerga o mundo e as relações sociais. Inclusive, faz com que ela se sinta uma estrangeira no seu próprio país, na sua própria sociedade. Ela vai se sentir muitas vezes fora do lugar, fora do seu tempo. Porque todas as meninas jovens do seu tempo, elas têm outras preocupações. Simone, desde muito jovem, vai ter a preocupação de estudar e arrumar um emprego o quanto antes para se sustentar, para ter independência financeira, para não passar necessidades financeiras, porque a família não poderia sustentá-la e ela, muito provavelmente por conta dessa realidade, não estabeleceria um casamento. Então ela vai ser um outsider do seu tempo, né? No entanto, o seu desenvolvimento acadêmico será muito acima da média, né? Ela se dedicará com muita paixão e afinco aos estudos e à escrita. Ela vai tirar os melhores lugares nos concursos, as melhores notas. Ela, de fato, vai ser primorosa na academia. Ela se dedica de corpo e alma aos estudos, à leitura e à educação. Mas, sem dúvidas nenhuma, ela por muito tempo se sente rejeitada, se sente fora do lugar. Porque no contexto histórico em que ela vive, as condições familiares em que ela nasce a colocam fora do lugar. Inclusive, por essa razão, eu vou trazer, inclusive, uma observação de Simone, né? Desde a infância, Simone ela vai ter o costume de escrever sobre ela mesma. Primeiro com correspondências, depois na adolescência com diários, né? E o hábito vai prosseguir na maior parte da sua vida, né? A propósito, na força das coisas, né? E na força da idade, vai existir longos trechos dos diários de Simone, né? Então, o interesse pela vida é uma das chaves para a gente entender Simone de Beauvoir. Uma vez que ela mesma ela afirma veementemente que ela se tornou escritora para poder falar de si, para poder expressar a sua verdade e o seu entendimento do mundo. Portanto, nós podemos dizer com uma certa segurança, nós podemos entender que todos os seus escritos, eles carregam traços subjetivos. Quando eu falei para vocês, por exemplo, que Simone ela vai se sentir um pouco fora do lugar, um outsider, eu vou trazer inclusive uma citação dela, abre aspas. Ninguém me admitia tal como eu era. Ninguém me amava. 2 pontos. Eu me amaria o bastante, decidi, para compensar este abandono. Rejeitada, exilada, ela se insurge, inspirada pela influência literária. É a influência literária que vai trazer toda a potência necessária para que ela se insurja
contra as adversidades da vida, contra os aspectos impostos pela sociedade que ela não se adapta, que ela não se adequa. Então, Simone, ela encontra as suas armas para lutar através da literatura, através do culto do eu, através da sua narrativa autobiográfica, autorreferencial. Quando ela diz que ninguém me admitia, ninguém me aceitava como eu era, justamente por conta do seu histórico familiar. Ela nasce em um histórico familiar completamente distoante do contexto histórico de sua época. Isso é muito importante e interessante para que a gente entenda quem é Simone de Beauvoir. Então, vamos avançando. Bom, Simone de Beauvoir, ela ressignifica o processo de elaboração da escrita, à medida que concebe a comunicação escrita como lugar privilegiado para dizer algo sobre si mesma, ao passo que a filosofia faz este movimento também na construção de sua identidade. As narrativas de Simone valorizam a criação de uma intersubjetividade, que apesar de valorizar a experiência pessoal de cada sujeito, não impede que ela seja partilhada por seus pares, portanto, sendo útil para a coletividade. É o que nós dissemos anteriormente. Quando Simone ela traz essa narrativa autorreferencial, essa fala na primeira pessoa, essa escrita sobre ela mesma e as suas experiências, ela vai ressignificar o processo da elaboração da escrita. Ela vai, inclusive, trazer a importância da narrativa, desse gênero. Ela coloca que narrar é muito importante quando ela diz que ninguém de fato pode se compreender. No máximo, nós podemos nos narrar. E quem narra sempre parte de um ponto. Seja a própria pessoa que vive e que narra, ela vai partir de um ponto, de escolhas que ela faz, do que ela quer dizer, do que ela quer esconder, das coisas que ela quer trazer a público, das coisas que ela não quer trazer a público, assim como se isso fosse feito por uma terceira pessoa, numa biografia feita por terceiros. Isso também não fugiria, porque numa biografia feita por terceiros, a pessoa também traria opções do que dizer, quais aspectos elencar, quais esconder, quais narrar, quais não colocar. Então, independente se é uma narrativa autobiográfica, uma narrativa feita por terceiros, nós sempre teremos uma seleção dos fatos que serão contados e uma seleção dos fatos que serão intencionalmente esquecidos e colocados nas sombras, nos silêncios, né? Então, quando a gente fala, a gente pode colocar, mas isto é uma memória seletiva de Simone. Mas toda memória é seletiva. Qualquer pessoa que vai narrar qualquer fato selecionará aqueles que ela avalia mais importante. Com Simone não é diferente. Só que a narrativa de Simone traz essa valorização da intersubjetividade. Ela vai negar, mais uma vez, essa pretensa neutralidade epistemológica, canônica, masculina, branca, europeia, eurocentrada, que coloca que a narrativa válida, que é acadêmica, será só uma narrativa longe, distante, neutra, com uma pretensa neutralidade epistemológica. Ela vai dizer não, a subjetividade é importante, a subjetividade merece ser alvo do conhecimento científico, acadêmico e filosófico. Porque, mais uma vez, ela acreditava na importância social da sua experiência pessoal. Ela acreditava que era muito importante, né, a sua experiência pessoal para, de fato, a coletividade. Porque para Simone, o sujeito é formado pelo seu lugar social. Cada sujeito é formado pelo seu lugar social. Nas suas obras, ela vai estabelecer, inclusive, uma relação entre ela, história e sociedade. Através dos seus olhos, nós vamos poder entender a sua época, a sua história e a sociedade no seu contexto. Vamos avançando. Então, vamos lá. Ao escrever sobre si, Simone dá a sua versão dos fatos, evitando assim deixar espaço para que outros o fizessem. Simone tem uma baita preocupação que a sua vida, que a sua versão dos fatos seja dita por ela mesma.
Por isso, ela faz questão de escrever a próprio punho a sua realidade, a sua percepção, a sua verdade dos fatos. Ela não quer que outros contem a verdade dela por um prisma que ela não conhece ou porventura que ela venha a discordar. Como ela tem uma grande percepção de si mesma, ela sabe que ela deixa uma contribuição importante para a sociedade, inclusive por ser uma das poucas mulheres escritoras que são referências do seu tempo. Ela se preocupa que a sua verdade, que a verdade dos seus fatos, seja dita por ela mesma. A autora, em seus escritos de si mesma, mostra forte convicção da necessidade de compreender e comunicar a sua própria existência. Inclusive, ela coloca em Memória de uma Moça Bem Comportada. O teor de suas conversas iniciais com Sartre, abre aspas, nós falávamos um monte de coisas, mas particularmente de um assunto que mais me interessava entre todos, eu mesma. Então, o tempo todo, ela vai dizer e ela vai mostrar a importância que ela dá para entender a ela mesma, encontrar a sua verdade. Simone, ela vai ter uma preocupação existencial muito grande, né? Inclusive por conta do seu encontro amoroso com Sartre, né? Sartre vai ser o companheiro de uma vida, uma relação, inclusive, pouco convencional, pouco tradicional e ortodoxa, mas vai ser o companheiro de uma vida. Então, Simone, inclusive, vai se alinhar, né, dentro das filósofas que se colocam dentro de uma linha existencialista. Ela ainda e de fato é colocada neste lugar do existencialismo e não à toa, porque ela tem uma preocupação em compreender a própria existência. Inclusive, Memórias de uma Moça Bem Comportada, que é a sua primeira autobiografia, ela vai desnudar a sua infância, né, e a sua juventude, e ainda hoje é considerada a obra mais bem escrita e emocionada de Simone. Entretanto, as obras posteriores, elas não seguem essa linha intencionalmente, como a própria Simone vai dizer no prólogo da Força da Idade. Eu vou abrir aspas aqui. Contei sem nada omitir minha infância e juventude. Mas se pude, sem embaraço e sem muita indiscrição, colocar a nu meu passado longínquo, não sinto em relação à minha idade adulta o mesmo desapego e não disponho da mesma liberdade. Não se trata aqui de tagarelar sobre mim mesma e meus amigos. Não gosto de bisbilhotices. Deixarei resolutamente muita coisa na sombra. Então, ela mesma vai dizer isso. Ela vai dizer que que em Memórias de uma Moça Bem Comportada, a sua primeira autobiografia, ela intencionalmente desnuda a sua vida, né, da infância à juventude, mas que ao chegar na vida adulta ela não tem esse interesse e ela não dispõe dessa necessidade. Portanto, as obras posteriores, ela deixará intencionalmente muitos aspectos à sombra, ou seja, em particular, no âmbito da sua vida privada. Ela vai ter muito essa preocupação. Na terceira autobiografia, Simone vai explicar, inclusive, os motivos para escrever a sua história. Ela vai dizer o seguinte, abre aspas, minha vida só pode ser fixada em grandes traços, no papel e pela minha mão. Farei dela, então, um livro. É quando eu disse para vocês anteriormente que ela faz questão de contar a própria história, a próprio punho, né? Porque ela, de fato, acredita que a história dela só pode ser contada pelas próprias mãos. Portanto, ela escreve um livro, tá? Inclusive, só uma autobiografia poderia registrar corretamente a sua existência, segundo a perspectiva da autora. Por quê? Porque somente em uma autobiografia, em uma narrativa de si mesma, é que existiria a intenção consciente de contar os fatos, inclusive não só de trazer conscientemente aspectos à luz, escolhas elencadas e colocadas publicamente, quanto escolhas conscientes de esquecimentos.
daquilo que não será dito conscientemente. Bom, seguindo, Beauvoir, reiterou em diversos momentos que o seu projeto autobiográfico foi uma tentativa de salvar do esquecimento a sua história e, portanto, deixá-la registrada para a sociedade. Ela tem a preocupação de ter uma existência muito importante e marcada na sociedade. Ela tem muito esse medo do esquecimento e, por isso, ela se preocupa em construir uma autobiografia para que todas as produções, todo o investimento teórico e intelectual que ela fez de uma vida, para que eles não fossem esquecidos ao longo da história, para que isso pudesse ser registrado, para a sociedade. Vamos avançando. No entendimento da autora, a narrativa de si mesma também possui uma utilidade pública, uma vez que toda e qualquer verdade poderia contribuir para o coletivo. Diz ela em A Força da Idade: toda verdade pode interessar e servir. Ela vai dizer que mesmo a autobiografia pode servir à coletividade de inspiração, de referência, de ser uma lente para ler o mundo a partir dos olhos de um pensador de uma época, de uma pessoa que viveu aquele contexto e que foi ao mesmo tempo sujeito e objeto das suas próprias investigações literárias e científicas. Para ela, a narrativa de si, longe de ser um exercício exibicionista, na verdade se configura como uma maneira, uma possibilidade, uma singularidade de cada sujeito e, ao mesmo tempo, contribuir na transformação do contexto social. Esse é um ponto muito importante, porque muitos podem olhar para as narrativas autobiográficas de Simone e acreditarem que isso é apenas um exercício de exibicionismo, que isso é a narrativa de uma pessoa que se acha mais importante do que ela verdadeiramente é, e não. Simone mostra que não é isso, que na verdade a narrativa de si é elencar aspectos potentes da sua história e deixar isso registrado. É desnudar através da palavra as suas singularidades, as suas possibilidades, o olhar de cada sujeito e, de certo modo, contribuir na transformação do contexto social. Para ela, essa narrativa de si, essa escrita autorreferencial, ela não é um ato exibicionista. É um ato de uma genuidade existencial, de ser honesta com ela mesma e de reconhecer as próprias potencialidades. Então, a escrita autorreferencial, ela vai trazer a verdade do autor. Quando a gente tem essas produções autobiográficas de Simone, nós não temos uma verdade universal, até porque uma verdade universal não existe. Nós temos a verdade de Simone. Nós temos a verdade da autora. A verdade que a autora apresenta à história, da sua personalidade, a verdade como ela deseja que a sua vida seja lida, Então, isso é muito importante. Inclusive, ela acredita que a escrita pode ser redentora dela mesma. Ela vai dizer isso na sua obra A Cerimônia dos Adeuses, onde ela relata a morte de Sartre, que, como eu disse, foi a última obra publicada, que ela vai dizer que, de fato, a escrita vai ser redentora, vai ser uma redentora, uma reaproximadora entre ela e Sartre, que foi o seu grande amor, o seu parceiro de vida afetiva e intelectual. Ela vai dizer, inclusive, abre aspas, sua morte nos separa, a minha não nos reunirá, porque ela acredita que essa reunião só acontecerá através da escrita. Essa escrita vai promover esse reencontro. No balanço final, vale dizer, na sua última autobiografia, ela vai narrar o seu encontro com Sartre, inclusive considerando esse encontro como o acontecimento capital da sua existência. Inclusive, ela descreve Sartre como seu companheiro ideal, Então, a relação deles, esse casal tão famoso, tão importante, Sartre também uma figura
a filosofia, para a literatura, para a sociologia tão importante, né? Esse encontro pouco usual, pouco tradicional, uma relação não convencional, inclusive para os moldes da época, não seria ainda hoje uma relação convencional, mesmo nos nossos tempos, e para a época ainda mais, mas uma relação que de fato transformou a vida de Simone e do próprio Sartre. Na Força da Idade, onde ela narra essa vida com Sartre, essa aproximação com Sartre, na Força da Idade, realmente ela fala muito de Sartre e ela trama uma narrativa de tal forma que a sua pessoa se confunde com a de Sartre na narrativa. A gente não sabe, quando a gente lê, exatamente se ela está falando do ponto de vista dela ou de Sartre. E ela faz isso intencionalmente para, de fato, talvez mostrar uma relação simbiótica, né, muito misturada entre ela e entre Sartre. Vamos avançando. A narrativa de si mesma traz a verdade da autora, como eu disse. A verdade na perspectiva do mundo da autora. A verdade de como ela enxerga, a verdade de como ela deseja que a sua vida seja lida. Então, a narrativa de si mesma é sempre uma narrativa do autor, no caso da autora, de Simone. Uma forma como ela deseja que ela seja vista. Um mecanismo, uma estratégia que ela utiliza para deixar registrada a maneira como ela gostaria de ser vista, lida e descrita. A forma como ela gostaria que a sua imagem fosse desenhada no mundo e que isso não fosse apagado. Não é uma verdade universal, até porque nenhuma é. A produção autobiográfica que Simone eterniza, né? Ela eterniza a sua existência, uma existência calcada na contestação do outro para afirmar a si mesma. Então, as produções autobiográficas de Beauvoir vão eternizar a sua existência, de fato. Uma existência que é calcada na contestação. Na contestação da realidade, na contestação do outro, na contestação do status quo e, através dessa contestação, afirmar a si mesma. Simone, ela consegue, né? Passaram-se aí décadas, nós já estamos no século XXI, um século já se passou. Simone já é falecida, mas a sua história, as suas produções, elas de fato se eternizaram através desse empreendimento autobiográfico. Então, Beauvoir, ela nunca deixou de manter a sua própria história como um fio condutor da sua narrativa. Mesmo nas produções que não são necessariamente autobiografias, como é o caso do seu estudo sobre a condição feminina, né, que resultou na obra O Segundo Sexo. Porque a obra O Segundo Sexo foi, na verdade, um ponto marcante e muito importante da vida dela, mas que, de início, ela teve a intenção inicial de falar de si. Só que, para isso, ela precisou fazer um amplo retrospecto. E, inclusive, O Segundo Sexo é o livro que ela mais se orgulhava, né, e que traz a maior identificação entre ela e a sua obra. Simone usa a escrita para se entender, para se enxergar, para traduzir a sua existência, mas também para servir aos outros, à coletividade. Ela vai dizer, à guisa de conclusão, não se transcende a vida, se transcende na vida. Este mundo é nossa única verdade, insiste Simone de Beauvoir. Eu vou trazer para vocês as referências. Aqui estão as referências bibliográficas, o texto de Andia. Nós temos aqui as 4 autobiografias de Simone e até, né, mais algumas produções. Algumas estão em francês, né, mas muito possivelmente vocês encontram a tradução para o português ou para o espanhol. Mas aqui estão as referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu realmente recomendo. Então, aqui as sugestões das referências bibliográficas para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para que vocês entendam melhor quem é Simone de Beauvoir,
a sua importância para a sociedade, para o século XX. Contribui com o pensamento feminista, sobretudo através da sua obra O Segundo Sexo, que no futuro nós teremos um vídeo sobre, com certeza, né, que é a sua obra-prima, que é a obra que de fato ela mais gosta, mais se orgulha. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que vocês entendessem quem é Simone de Beauvoir. Quem é essa pessoa, quem é essa mulher, quem é essa figura, mesmo que minimamente. Porque eu acredito que antes de conhecer o autor, antes de conhecer a obra, antes de conhecer a corrente, no caso dela o existencialismo, né, nós precisamos primeiro entender quem é a pessoa. Eu considero importante compreender quem é a pessoa, quais são as suas motivações, como ela lê e enxerga o mundo. Porque a partir daí, eu inclusive vou ter um outro olhar sobre as suas obras, a sua produção, a sua filosofia. Eu sou uma suspeita, adoro Simone de Beauvoir, né? Acho a sua produção fantástica, embora, obviamente, existam lacunas, que ela mesmo reconhece, uma vez que ela reconhece que é uma mulher branca, europeia e com muitos privilégios, né? Então, existem muitas lacunas, mas não deixa de ser uma mulher importante que marca o século XX e a sociedade. Nós teremos muitas outras mulheres importantes que nós vamos falar aqui, e homens também. Então, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa pequena aula. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo ou uma amiga e se inscreva no canal, por gentileza, isso ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal. Um beijo enorme e até a próxima.